Bom dia, oitavos anos, tudo bem com vocês? Na aula passada, eu pedi para que vocês assistissem, né, a aula do dia 26/4 e fizessem algumas anotações, tudo, né, que nessa aula ela traria como tema a diversidade de ecossistemas. Então, para iniciar a nossa aula, para mim dar uma devolutiva para vocês sobre isso, então, de início, nós temos que falar sobre uma, uma coisa que eu aprendi na faculdade sobre, antes da gente trabalhar o ecossistema e e, e a diversidade desses ecossistemas, a gente tem que falar sobre a hipótese de Gaia, né, que é a mãe terra, né? E pela essa hipótese, ela fala que o universo parece-se mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina, né? E isso, quem falou isso foi o tal do o Sir James Jeans, né? Em 1877 a 1946, que é a data de nascimento e falecimento dele. Ele era um astrofísico inglês. Então, aí Lavsberg, ele também falou assim, que a Terra é um ser vivo. Então, olha quanta coisa nós temos que conhecer, né? E a hipótese de Gaia, ela fala justamente que a Terra como ser vivo é uma ideia planificada pelo cientista inglês James Lovelock. Segundo ele, a Terra tem de ser entendida e estudada como um sistema fisiológico, da mesma forma que o médico estuda a interdependência das funções orgânicas do corpo humano. Essas ideias são a hipótese Gaia, né? Nome que homenageia a deusa grega Gaia. Geo quer dizer, em latim, personificação da terra. Então, isso nos remete aí a muitas coisas, né? Quando a gente vai falar de diversidade de ecossistema, nossa região aqui, eu sempre dou minhas aulas voltadas para nossa região. Por quê? Eu estou usando até um, um PowerPoint aqui que eu achei legal para mim poder fazer essa diapositiva, porque ele tem vários temas, né? Vários situações que nos remetem essa diversidade de ecossistema. Não falar por falar e não trazer nada consistente, né? A nossa realidade. Por exemplo, aí também, para a gente poder falar sobre diversidade, a gente vai entrar na parte da ecologia. A palavra ecologia, eco quer dizer casa. E logia, estudo da casa onde o ser vivo mora, né? Então, e a ecologia, ela estuda as relações entre os seres vivos e desses com o ambiente. Cuida do restabelecimento e conservação da natureza. E o ecossistema é um sistema natural e dinâmico formado pelos organismos, pelo meio físico-químico. Né? O físico é o quê? Né? Árvores, alimentos, pedra, solo, ar, tudo. Minto. Só físico, terra, né? Pedra, árvores, né? Químico, né? Composição desse ar, dessa atmosfera, desse ambiente, dos nutrientes, né? Que são químicos, que os animais acabam, né, de uma forma ou de outra, se interrelacionando com esse ambiente, com os demais animais, tendo aí a questão da cadeia alimentar para a manutenção da sua vida e da sua sobrevivência, né? E pelas relações, né? Acabei de falar que estabelece entre si, que é a questão da cadeia alimentar. Então, e quais são os fatores desse ecossistema, né? Que a gente tem que enxergar dentro da diversidade de ecossistema. Que você já, lá no sexto ano,
com certeza a professora deve ter trabalhado com vocês, né? Que são os fatores abióticos e bióticos. Acabei de falar agora, que é a mesma coisa, fator físico e químico, né? O físico, né? Geralmente é o que está mais assim dentro do biótico e o químico do abiótico, né? Então, nós temos aí essas situações. E também para a gente falar do componente de um ecossistema, você tem que levar em questão a palavra habitat, que é o lugar que um organismo ocupa no ecossistema, é o seu habitat, né? O habitat, quer dizer assim, o animal ele vai morar ali o resto da vida, né? Naquele ecossistema. E ele vai interagir com tudo que tem nesse ambiente. Nicho ecológico, o espaço ocupado e o papel do organismo na comunidade, ou seja, a sua função, né? Por isso que existe a cadeia alimentar, existe a questão da, da natureza do animal, né? Para que o ambiente ele se está sempre em transformação e se restabelecendo de forma gradualmente, né? Dentro de um, né? Como que eu posso dar um exemplo disso? Se há um desmatamento desnecessário nessa área, esse ambiente ele vai levar assim muito tempo para poder se restabelecer de forma original do que era antes. O animal também nesse ambiente é a mesma coisa, né? Então por isso que, ou seja, ele fala que ele faz um papel importante nessa comunidade. E o fator biótipo, que é o conjunto de fatores abióticos ou ambiente físico-químico em que vive uma comunidade. Mas nós vamos trabalhar mais a questão do ecossistema. Aí a gente vai trabalhar a biodiversidade nessa, né? A gente fala diversidade de ecossistema, que é local. Mas e a biodiversidade desses organismos nesse ecossistema, né? A diversidade de ecossistema nós temos vários, né? E então, essa biodiversidade, ou aí você vem, diversidade, o que significa? Vida, várias vidas, né, que existem na Terra, né, de organismo. Então, a palavra bio é vida, diversidade, várias espécies que existem na Terra, as espécies vão mudando ao longo do tempo, que vai se adaptando, e logo a biodiversidade está em constante mudança. Que mais? Vamos lá. Eu estou olhando aqui porque eu quero, né? Como que vive essa biodiversidade ou essa diversidade nos ecossistemas? Geralmente elas são divididas em três partes, que é espécie, população e comunidade. A espécie é um conjunto de organismos com características idênticas, com indivíduos idênticos, que se reproduzem entre si, originando os descendentes férteis, né? No caso, cachorro, gato, né? Vaca, a maior parte dos mamíferos aí. E aí a população, conjunto de organismos da mesma espécie que vive na mesma área, mesmo período de tempo. Nós podemos citar o pinguim e as araras. Elas têm essa... Vocês já viram documentários que eles se reproduzem num certo tempo num canto e eles fazem a migração para outra parte no período em que eles, né? Por quê? Num lugar alimenta, no outro reprodução. É interessante, né? Então é por isso que fala aqui que a população vive na mesma área no mesmo período de tempo. Então os pinguins eles estão eles, né, viajam quilômetros, nadam, né? Depois eles têm a questão migratória para um determinado ponto para a reprodução. Aí você vê aquelas ilhas lá, né? Nos arquipélagos, né? Lotadas de pinguim, né? E as araras aqui no nosso ecossistema aí, Mata Atlântica, né?
Pantanal, Mato Grosso, né? Já começa assim um pouquinho do Cerrado, tem um pouquinho de Mata Atlântica, né? E vai descendo, aí você vai vendo essa população, esses organismos, eles se reproduzindo em determinada parte dessas matas, né? E por aí vai. E a comunidade já é um conjunto de organismos de diferentes populações, no mesmo local, ao mesmo tempo, e as relações estabelecidas entre eles, tipo o cão, o lobo e a lebre, né? Então, vivem no mesmo ambiente, né? E eles mantêm essa relação, né? Claro que o lobo aí é o vilão da história, né? Ele tem que manter a cadeia alimentar dele e geralmente a lebre é o mocinho dele. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Essa diversidade de ecossistema, ela é bem ampla, né? Quem assistiu lá a aula do dia 26 no centro de mídia, que eu pedi por 4 aulas assistir isso, os oitavo A e o oitavo C, né? 2 semanas eu pedi. Por quê? Porque é interessante, né? Para vocês e também ajudaria vocês aí no entendimento do nosso conteúdo. Só para vocês terem uma noção, aqui no nosso município, nós temos aí vários diversidade de ecossistemas, né? Todos esses que nós falamos, que é comunidade, populações, então tá relacionado com o conteúdo. Não é uma coisa que você fala assim, não, não existe. Então, tem coisa que vai dar para você conseguir ver no nosso próprio município. Eu já adentrei aí algumas mata ciliar que nós temos aqui indo pelo asilo, que são preservadas, né? Que no tempo que eu fui lá era uma quantidade de lixo. Hoje eu fui, a quantidade de lixo é maior. Pelos frequentadores que usam aquele espaço para ir pescar, até para outras atividades. Então você vê muito reciclável. Desculpa. E, e o pessoal poluindo, né? Geralmente altera esse ambiente, né? E até o modo de vida desses organismos que ali vivem, né? Às vezes tem animais que eles são de hábitos, né? Noturno, diurno, e eles acabam comendo esses restos de alimento, eles saem para se alimentarem e eles acabam se perdendo, né? Nessa questão da alimentação, partindo aí para esses restos de alimento. Então, não tem como vocês não entenderem a matéria, né? Que é uma matéria super simples, né? Tem o livro didático que vocês puderem, se tiver na escola, que fala sobre o assunto, na internet, como nós estamos na era tecnológica e as nossas aulas estão sendo remotas, pesquisa lá, faz um resumo sobre o conteúdo, sobre o que é diversidade de ecossistemas e envia para mim foto, faz a rotina do dia, né? Envia que tá valendo aí como nota, né? Ó, o que tá valendo como método de avaliação? Aulas remotas, que é isso que eu tô fazendo. Aulas do centro de mídia que eu mando para vocês no grupo. E as atividades presencial, para quem está indo presencial, conforme aquele roteiro, cronograma que a escola determinou, que vocês vão aí 1 ou 2 vezes por semana. Então,
todas essas aulas presenciais que vocês vão à escola, a coordenadora tem o controle, ela manda pra gente colocar sua presença ou falta e o conteúdo. Então, façam isso, tá bom? É, pega aí, dá uma pesquisada sobre a diversidade de ecossistema, pega esses pontos que eu falei para vocês. Vou mandar um PowerPoint para vocês, que dá para vocês abrir aí no celular de vocês. Quem não conseguir, eu vou printar os slides e mandar para vocês. Eu acho que eu vou printar e mandar, que é bem melhor para vocês abrir a imagem. E para vocês terem uma noção aí mais sobre o tema. E para vocês poderem também no futuro aí tá realizando atividades que eu vou enviar para vocês, tá bom? Boa semana. Então fica aí essa devolutiva aí para vocês durante essa semana, tá bom? E estudem mais sobre o assunto, faça pesquisa aí sobre esse tema, diversidade, né, de ecossistemas e manda com o nome, se identifique, por favor, porque muitos alunos já mandam assim, e aí, professor, nem fala nem bom dia, nem boa tarde, não manda nem nome, nem que série que é, isso é muito complicado, tá bom?